Olá, eu sou Felipe Heidrich e esse é o Operação Apocalipse. Nós vimos no episódio anterior que Jesus, ao ressoar da sétima trombeta, voltou. Mas espera aí, estamos na metade do livro. O episódio anterior foi o capítulo 11 e Apocalipse tem 22 capítulos. O que falta então nessa segunda metade? Na realidade, Apocalipse ele vai dar uma reiniciada nos fatos, vindo agora explicando textos e personagens que ele não tinha explicado até agora. Por exemplo, vamos falar da igreja, vamos falar do falso profeta, vamos falar da besta, vamos falar da marca e muitos outros assuntos, inclusive assuntos que não tinham sido mencionados, como o governo milenar e o que vai acontecer depois da volta de Jesus Cristo. O que vai acontecer? Vamos para o céu? Vamos ficar na terra? O que vai acontecer com o mundo? Essa é a segunda etapa da Operação Apocalipse. Eu imagino que você, por mais que tenha estudado, nunca tenha prestado atenção ou talvez nunca tenha reparado que Apocalipse reinicia. Talvez você pense assim, mas poxa, Apocalipse de 1 a 22 é tão confuso, será que é uma sequência? Não. No 11, Jesus volta e a partir do 12 ele vai reiniciando os fatos. Mas é importante, assim quando você começa a ler o capítulo 12, que nós vamos ler hoje, aquela visão inicial que você tinha sobre Apocalipse. Lembra dos 3 estágios do tempo? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Apocalipse 1 não começou assim? Então, quando nós começarmos a ler agora Apocalipse 2, tenha em mente que vai começar aquele que era. Vai começar aquele que é. Vai, em seguida, aquele que era. E logo depois, aquele que há de vir. Os fatos estão nessa linha do tempo, agora, ontem e amanhã. E assim você vai conseguir entender, então, o capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Só que antes, eu quero falar que algumas pessoas têm perguntado ainda sobre o meu material. E eles estão disponíveis no meu site. Durante todo esse projeto, o site que é felipeheidrich.com.br, durante todo esse projeto, nós estamos com frete grátis na loja. Basta você colocar Jogo da Velha no cupom, no final, na sua compra no cupom, você colocar Jogo da Velha, frete grátis, ou asterisco frete grátis no cupom, que você não vai pagar o frete. Nós temos as Bíblias Peregrinos nessas 2 capas, a linguagem é a que eu uso, é a versão viva. Temos o livro Casamento, Mistério Revelado, que está na sua última edição. E cada pessoa que adquire um produto físico, como a pulseira, os livros ou a Bíblia, ela, além dos marcadores de Bíblia e de livros, ela recebe também um dos nossos DVDs que vão aleatoriamente, Ame a Volta de Jesus ou Santidade Gera Avivamento, de presente. Presentão da Operação Apocalipse para você. Mas vamos então começar a ler a Operação Apocalipse? Abra aí, Apocalipse capítulo 2 e já começa assim. Vi um grande sinal no céu. Presta atenção que durante esse capítulo, algumas vezes vai aparecer a palavra grande. Grande sinal, grandes asas, grande algumas vezes, para enfatizar o poder, a autoridade, o tamanho. Vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nossa, é para dar nó. Uma mulher vestida com sol, com a lua nos pés e com uma coroa de 12 estrelas. Simples, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos complicar? Versículo 2. Ela está grávida. E ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, ao grande de novo, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas ou diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou na terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Vou parar aqui no versículo 4, que é muita informação. Vamos lá. Uma mulher grávida, pronta para dar à luz, vestida do sol, com a lua nos pés e com uma coroa com 7 estrelas. De frente a ela, para tentar combatê-la como inimigo,
um dragão. E não é Game of Thrones. Um dragão vermelho, sangue, né, crueldade. Ele estava de frente a essa mulher para atacar. E ele tinha 7 cabeças com 7 coroas e 10 chifres. Uau! O que é isso? Presta atenção aqui comigo. Existem 3 versões sobre esse fato. O primeiro é que essa mulher seria Maria. Tudo bem, se você tentar olhar de uma forma muito simples, realmente Maria, ela foi uma mulher, óbvio, e que ela deu à luz a Jesus, óbvio. Nesse caso aqui também está falando do nascimento de Jesus. Mas o texto vai muito além de Maria. Maria, ela não se veste do sol, ela não domina sobre as tribos, ela não tem a lua nos pés. Então, assim, faz uma pequena alusão de uma forma física a Maria, mas não é Maria. Maria, nós sabemos que é a mulher mais abençoada que já pisou na face da terra, porque afinal de contas Deus a escolheu para dar à luz ao seu Filho, a Jesus Cristo, o Messias. Então, assim, a gente precisa entender a importância de Maria na história, mas a Maria era uma parte da igreja, ela não estava acima da igreja. Ela era a mãe de Jesus, mas ela não estava acima de Deus. Uma outra linha da teologia, e também muito comumente divulgada, e eu respeito e aceito, diz que essa mulher era a igreja, que ia dar à luz a Jesus. Só que eu entendo que a igreja não deu à luz a Jesus. Jesus é que gerou a igreja. Então, neste momento, ainda não existia a igreja. Quando Jesus é assunto ao céu, assunto no sentido de ser elevado ao céu, e aí vem o Pentecoste, surge a igreja. Então Jesus gera a igreja e não a igreja gera Jesus. Então a primeira informação, quem é esta mulher? Esta mulher é o povo de Deus. Ela simboliza Israel, a nação de Israel que tantas vezes é chamada de noiva, de mulher, daquela que abandona, até quando está em pecado, de adúltera. Então a nação de Israel é chamada de noiva, né? Então essa mulher é Israel. Vamos explicar. Vestida de sol. Por quê? Porque ela está com a luz, ela está vestida, ela está coberta com o sol da justiça, que é Deus. Ela está protegida por Deus, ela está vestida de Deus, ela está aconchegada, ela está acompanhada da luz do sol da justiça. Ela está pisando na lua. Isso significa por quê? Os seus pés estão tocando a lua. A lua, apesar de ser uma estrela, ela não tem luz própria. Ela brilha à luz do sol. E assim é todo o solo, aquilo que toca a igreja. A igreja não é a luz, ela reflete a luz de Cristo. E aí, nós entendemos então Israel, né? No caso aqui, Israel, a mulher, ela não é a luz, ela representa a luz de Cristo. E as 12 estrelas, ficou fácil. Se nós sabemos que a mulher é Israel, as 12 estrelas, as 12 tribos. E são as 12 tribos, então, que geram Jesus. Jesus vem de uma das tribos de Israel. Paralelo a isso, nós temos, então, um dragão. E a Bíblia deixa muito claro quem é esse dragão. Esse dragão é Satanás. E ele veio para devorar, ele veio tentar destruir o Messias que ia nascer. Ele veio tentar impedir. No entanto que durante o nascimento de Jesus, Herodes, que era o rei que dominava, ele tentou matar, ele matou, né? Ele expediu um decreto para matar todas as crianças menores de 2 anos para tentar matar Jesus Cristo ao nascer. Uma pessoa me perguntou assim, mas o anticristo, ou Satanás, ele não sabe que ele vai perder? Por que ele continua tentando? Ele tenta sempre, porque ele acha que em algum momento ele vai conseguir mudar a história. Desde o Éden, Satanás tenta mudar a história e não adianta. Ele tentou dizimar Israel inúmeras vezes e não adiantou. O Messias nasceu. E não vai conseguir, até porque vai ter os 144 mil que nós estudamos, vai ter o remanescente, então não adianta. Mas ele tenta, ele não desiste. Quando Jesus morreu na cruz, ele achou que tinha ganhado, mas aí Jesus ressuscitou. Então Satanás está ali e diz que ele vem em forma de um dragão. E aqui não é o anticristo, é Satanás. Assim como nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em Apocalipse nós também teremos a tríade satânica. Satanás,
o anticristo e o falso profeta. Satanás vai instigar o falso profeta, que será um líder religioso, nós vamos ver isso. E esse líder religioso vai levar o povo a adorar o anticristo, que será uma figura política. Então nós vamos ver nos finais dos tempos a igreja e a política se reunindo para fazer a vontade de Satanás. Vamos continuar? E aqui também traz mais uma informação, que o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte, versículo 4, das estrelas do céu, a qual lançou na terra. A gente já viu isso em Ezequiel e a gente já sabe dessa história que aconteceu no paraíso. Antes de criar o Éden, Satanás, ele era o anjo de luz que ficava lá na presença de Deus. Houve uma rebelião no céu e Deus incumbiu de autoridade Miguel para Miguel expulsar Satanás do céu, do paraíso. E Satanás trouxe com ele conseguiu convencer 1/3 de todos os anjos. Então 1/3 de todos os anjos foram lançados fora do paraíso, e é o que ele está dizendo aqui, ó. E ele lançou da terra 1/3 das estrelas do céu. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, Jesus Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, que há de reger, ainda não está regendo. Lembra que nesse momento é o que João está narrando o que estava acontecendo, né? Há pouco tempo ali, na época de João, Maria tinha dado à luz, Jesus tinha nascido, tinha sido crucificado. Vamos continuar. E o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. Então aqui já terminou a parte daquilo que é. Jesus foi arrebatado, foi morto, crucificado e foi arrebatado. Quando Jesus é arrebatado para o tempo de Israel. Nós vamos estudar sobre o tempo de Israel nas 70 semanas, no especial 70 semanas de Daniel. A partir desse momento começa o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, o tempo da igreja. O tempo de Israel só volta quando a igreja for arrebatada. O tempo de Israel vai voltar a contar quando a igreja subir aos céus. Então, quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce em Pentecostes para o tempo de Israel. Começa o tempo da igreja, dos gentios. Quando a igreja é arrebatada, volta a contar o tempo de Israel. E aqui o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para aquele que a sustente por 1260 dias. Eu falei para vocês que a grande tribulação ela vai durar 7 anos, dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, primeira parte, o anticristo, nós vamos estudar, ele vai reinar trazendo paz, trazendo uma falsa justiça para assumir o controle do mundo. E nos últimos 3 anos e meio, ele vai demonstrar quem realmente ele é, que ele é o falso Messias, o próprio Satanás, né? O enviado de Satanás. Mas esses 3 anos e meio da tribulação, a Bíblia também apresenta como tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo. Tempos, 2. E metade de um tempo, ou seja, 3,5, 3 anos e meio. Também apresenta como 42 meses, 3 anos e meio. Ou também apresenta como 1.260 dias, 3 anos e meio. Então aqui se fala da primeira parte da grande tribulação. Jesus é assunto ao céu, o relógio para, e de repente, quando começa o governo do anticristo da grande tribulação, o relógio volta e fala que ele está poupando o povo, sustentando o povo, durante a primeira parte da grande tribulação. Agora nós vamos então para o que era. Nós vimos o que é. Vamos agora para o que era. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Tá vendo a história sendo contada lá de quando Satanás foi expulso? Tá aqui nesse momento. Lembra que atrás nós vimos 7 selos, 7 trombetas, e no primeiro episódio eu falei que teriam 7 histórias também. Aqui agora nós vamos começar a ouvir as 7 histórias do Apocalipse. E a primeira história é essa, da peleja no céu. Então vamos lá. A primeira história. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
A Bíblia aqui não deixa dúvida nenhuma. O dragão não é o falso profeta e não é o anticristo e não é qualquer outra pessoa. É o próprio Satanás. Está falando aqui, inclusive dá o nome dele, o diabo, o adversário, Satanás. Junto com ele, 1/3 de todos os anjos. E aí o versículo 10 já começa a migração. Vimos que no trechinho anterior, no versículo 6, a gente começou da migração do que é para o que era. E agora do que era para o que há de vir. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, no era, ainda não tinha acontecido. Na batalha que aconteceu no céu, Jesus ainda não tinha morrido, mesmo que há um trecho da Bíblia do Novo Testamento dizendo o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus já tinha aceitado morrer caso os seres humanos errassem o alvo, fugissem da meta, antes mesmo da criação do mundo. Mas a história ainda não tinha sido escrita, né? Já tinha sido escrita, mas não tinha sido vivida, vivencionada pelos humanos. Então, nesse momento, há a migração da batalha que aconteceu nos céus. E presta atenção, a gente acha que foi uma batalha, né? Com espada, guerra, violência, sangue. Não existe isso, queridos. Não há esse tempo, esse jeito de batalha com Deus. A gente acha que apesar de Satanás e seus aliados terem muito poder, porque eles têm muito poder e eles governam na terra, mas não se pode comparar com o poder de Deus. No entanto, que quando houve essa revolta no céu, não foi Deus que expulsou Satanás de lá. Nem Satanás e nem 1/3 de todos os anjos. Deus estava no trono e no trono continuou. Ele chamou Miguel, o arcanjo, guerreiro, e falou: Miguel, pega a vassoura ali, que está sujo ali, limpa para mim, por favor. Foi assim a batalha. A gente acha que foi uma guerra, pá! E sangue, e asa voando, e dente quebrado, e perna. Não. O céu foi limpo assim. Deus deu autoridade a Miguel, e Miguel sozinho expulsou Satanás e 1/3 de todos os anjos dos céus, porque ele estava investido da autoridade de Deus. Assim é conosco. Nós não temos autoridade, nós não temos força, poder para vencer Satanás e seus aliados. Eles são infinitamente mais fortes que nós, eles têm mais poder. Mas na autoridade do nome de Jesus e investidos da autoridade de Deus, nós podemos. Assim foi com Miguel. Miguel pegou a vassoura, a pá de lixo, juntou lá e jogou no lixo. Não foi no lixo, né? Expulsou do céu e eles caíram na terra. A terra não é lixo. A terra é o nosso mundo que vai virar a nossa terra eterna. Vamos continuar? E aí então termina a primeira história. E nós vamos então agora para a segunda história, narrando sobre o dragão e a mulher. Nós tivemos a mulher e o dragão, a mulher grávida, nós temos a Miguel, o dragão e Miguel, e agora nós vamos ter o dragão perseguindo a mulher. E o versículo 13 diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. A primeira história era o que é. A segunda história, o que aconteceu nos céus, o que era. E agora, o que há de vir, ou seja, as coisas futuras que ainda não aconteceram, que vão acontecer durante o período da grande tribulação. Nós, Igreja do Senhor, já estaremos no céu. Quando, pois, o dragão se viu atirado sobre a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas como de águia, grandes asas como de águia, para que voasse até o deserto, seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vamos parar aqui para a gente ler um pouquinho, para entender. Aqui agora está falando do futuro.
Novamente, a mulher, ela representa Israel. Quem vai ficar aqui para combater, para pregar o evangelho, o remanescente de Israel? As duas testemunhas vão pregar o evangelho para os 144 mil. Os 144 mil judeus se converterão e eles pregarão o evangelho a todas as nações. Aqui Satanás já está no futuro novamente. Ele está tentando impedir de qualquer jeito que a mulher, ou seja, a nação de Israel, tenha propriedade e prosperidade na pregação do evangelho. E ele lança contra ela um rio. Nós vimos no capítulo anterior, no episódio, quando um anjo forte colocou um pé no mar, um pé na água e um pé na terra. E eu falei que a água eram as nações e a terra o povo de Israel. E aqui ele lança um rio, ou seja, ele faz com que todas as nações se voltem contra o povo de Israel. Nós já vimos isso lá, acho que na sexta trombeta e no selo, quando começou as perseguições que o povo árabe, o Islã, as perseguições todas contra o remanescente fiel durante a grande tribulação. Ele está repetindo tudo aqui, agora com outra visão, com novos personagens, dando um novo foco. É como se você estivesse repetindo um filme, fazendo um remake, uma refilmagem, inserindo agora novos personagens ou dando foco em outros assuntos com novos ângulos. Apocalipse é incrível, é incrível. Vamos lá. Então Satanás veio e jogou água como um rio, a fim de que fosse arrebatada pelo rio, ou seja, fosse dominada, afogada. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, ou seja, a terra, o povo de Israel, socorreu a mulher. E a terra se abriu a boca e engoliu o rio, e o dragão tinha arrojado contra sua boca. Lembra que eu falei que as duas testemunhas, elas tinham poder para impedir quem se voltassem contra elas? E também os 144 mil, eles não seriam atingidos, eles seriam perseguidos, mas eles teriam autoridade para combater. Da mesma forma aqui, ó, está dizendo, ele enviou todas as nações, mas essas nações sucumbiram diante da terra. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar-se contra os restantes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vamos lá. Guardam os mandamentos. Quem é conhecido por guardar os mandamentos? Os judeus. Então ele não consegue perseguir, ele não consegue derrotar, ele agora começa a perseguir. Essa perseguição a gente já entra na segunda parte da grande tribulação, onde muitas pessoas serão mortas por aceitarem Jesus. Vamos recapitular? Porque foram 3 grandes informações. Primeiro, o dragão e a mulher. Segundo, o dragão e Miguel. Terceiro, o dragão perseguindo a mulher. E nisso muitas outras coisas aconteceram. E a gente precisa dar um start, senão a cabeça começa a fumegar. Primeira coisa que você precisa ter em mente, que existe uma tríade satânica e um quarteto do mal. A tríade satânica ela é formada por Satanás, o falso profeta e o anticristo. São figuras distintas. O quarteto do mal ele inclui o sistema que vai ajudar tudo isso, que a Bíblia chama de Babilônia, mas nós vamos estudar sobre isso. Aqui nós temos, então, o que é, o que era e o que há de vir. O que é? O dragão lutando para matar o Messias através da mulher grávida. Isso é o que é o que está acontecendo na época de João, é o que João vivenciou na geração dele, que vai do versículo 1 ao 6. Do versículo 7 a 12, o que era é a luta que aconteceu no céu antes do mundo ser criado do dragão contra Miguel, dragão Satanás. E do versículo 13 ao 17, nós vamos no que há de vir, o que vai acontecer durante a grande tribulação, que é a luta do dragão contra o remanescente fiel, que inclui os judeus e aqueles que se converterem a Jesus Cristo. Os judeus agora que confessarem Jesus Cristo como Salvador. Lembrando, a mulher significa Israel. O sol, ela está vestida da autoridade e da glória de Deus. Deus está protegendo.
ele é o sol da justiça. A lua significa que ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Deus. As 12 estrelas são as 12 tribos. O dragão é Satanás e a sua cauda, que arrebatou 1/3 das estrelas do céu, é 1/3 de todos os anjos que Satanás seduziu e tirou do céu e que se transformaram nos anjos caídos, que nós comumente conhecemos como demônios. Entendemos então que agora nós vamos ter um ciclo de 7 histórias. Nós temos falado muito sobre o número 7 em Apocalipse. A primeira história é de Miguel e o dragão, que aconteceu no Éden. E ela faz um comparativo, porque no meio da história ela fala sobre o sangue do cordeiro. Então ele está dizendo que a luta de Miguel no paraíso com o dragão não entendeu, não assimilou, e ele vai tentar repetir essa luta novamente, tentando matar o Messias. E ele não consegue no nascimento, através de Herodes com a matança das crianças, e também não consegue na cruz, quando ele achou que ele tinha vencido completamente, e no terceiro dia ele foi nocauteado. Essa é a primeira história. A segunda história é a história do dragão e da mulher. Mas vamos lá. Ficou uma dúvida no ar. O dragão tem 7 cabeças, com 7 coroas e 10 chifres. Se você está acompanhando comigo, desde o início, eu falei desde o primeiro momento o que significa chifre na Bíblia. Toda vez que aparece a palavra chifre, significa autoridade. Quando alguém era ungido na Bíblia, o azeite, o óleo para unção, ele era colocado dentro de um chifre. E esse chifre era derramado sobre a cabeça da pessoa. Há uma diferença, por exemplo, Saul, o rei que não permaneceu nos caminhos de Deus, ele foi ungido com um vaso de barro cheio de azeite. Mas quando Samuel vai ungir Davi, ele coloca o azeite, o óleo, dentro de um chifre e unge Davi. Então, chifre significa autoridade. Então, ele tem 10. Ele tem a totalidade da autoridade. A autoridade plena. 10 significa número completo. Tá? 7, número perfeito. 12, governo. 3, a trindade. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho sobre o que Apocalipse quer dizer com seus números. E aí, mas ele tem 7 cabeças. Que 7 cabeças seriam essas? Existe uma parte que acredita que essas 7 cabeças, como 7 é a perfeição e cabeça é a inteligência, ele vai ter a plenitude de toda a inteligência para reinar. Então, quando a gente pensar no anticristo, a gente não pode pensar numa pessoa que deixa erros, que comete erros na história, que tem um passado sombrio, nada disso. Ele vai ter a plenitude da inteligência, ele vai ser, olha, ó, certeiro, afiado, para poder conquistar todas as nações. Mas eu olho para um outro lado. 7 cabeças também foram 7 reinos ou 7 impérios que desde que Israel, o povo de Deus, se levantou contra eles para destruí-lo. O primeiro império que se levantou contra Israel, vai contando comigo? Os egípcios, na época de José do Egito. Depois nós tivemos os assírios, na época de Esther. Depois nós tivemos os babilônicos, na época de Daniel. Os assírios na época de Daniel também. Depois nós tivemos os babilônicos, que dominaram sobre o Império Assírico, também na época de Daniel e os seus amigos. Depois nós tivemos os persas, os medo-persas. Depois os gregos, com Alexandre o Grande. Depois nós tivemos os romanos, na época de Jesus Cristo. E aí já tivemos 6 impérios. Qual seria o 7º? Bom, tem 2 versões aí para o 7º. Eu posso falar as duas porque eu acredito nas duas. Nós tivemos recentemente um império que tentou dizimar todo o povo de Israel. Hitler. O Império Nazista. Mas ele não conseguiu, assim como todos os outros. E eu acredito que ali nós fechamos o ciclo de 7 impérios. Então, quando o anticristo vier, ele vai trazer consigo
todas as estratégias que esses 7 impérios, e ele vai reunir em si, nessas suas 7 cabeças, todas as estratégias, todas as maldades. E esse Satanás, aqui, que se vem transformado como um dragão de 7 cabeças, ele traz consigo a maldade, as estratégias, toda a brutalidade que esses 7 impérios, desde que Deus escolheu o povo de Israel até o último momento para destruir. E muito possivelmente ele vai vir reinando com essa força toda através dos Islã, dos muçulmanos, do que nós temos estudado, que é o cavalo verde, aquela que será a força que vai reunir a maldade e a força de todos os impérios para destruir Israel. E assim nós terminamos o capítulo 12 de Apocalipse, a história do dragão e da mulher, a história de Miguel e o dragão e a história do dragão perseguindo a mulher. Então, meus queridos, esse foi o estudo de Apocalipse, capítulo 12. No nosso episódio de hoje da Operação Apocalipse, sobre essas 3 informações, e ainda narrando a primeira e a segunda história de 7 histórias que virão. O dragão tentando destruir o filho da mulher, o dragão e Miguel, e o dragão que persegue a mulher. Lembrando que a primeira história é o que estava acontecendo na época de João, naquela geração de Israel, gerando Jesus Cristo, que veio a gerar a igreja. A segunda é o que foi a luta que aconteceu nos céus. E a terceira, a que há de vir. Aí sim, o momento da grande tribulação. Se você ficou com alguma dúvida, já que são novos elementos sendo informados aqui a todo momento, deixe o seu questionamento aqui embaixo nos comentários. Curta, compartilhe e vamos tentar aprender cada vez mais nessa que é a sua Operação Apocalipse. E até o próximo episódio, se Deus quiser.